sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto história, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui à leitura do livro de Êxodo. Estou no capítulo 8, seguindo. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou o faraó Moisés e Arão e disse: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus desta terra. Respondeu Moisés: Não convém que façamos assim, porque oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que oferecemos tais sacrifícios perante seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disseste. Então disse Faraó: Dai-vos-ei para que ofereceis sacrifício ao Senhor vosso Deus. Do deserto somente saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-me Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã este enxame de mosca se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então, para Moisés, da presença de Faraó, orou o Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó e dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca, mas ainda outra vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. 5ª praga, peste dos animais. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e diz: Assim o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirvam. Porque recusares deixar de ir, ainda por força os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, sobre as pestilência gravíssima. O Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra, e tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor fez de dia, e todo o rebanho do Egito morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morreu nem um sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. 6ª praga, úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tornaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela tornou-se
um dos tumores que arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque haviam tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Sétima praga, chuva de pedras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, diz assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe ir meu povo, para que me sirva, pois desta vez conviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem sou semelhante a toda a terra, pois já eu poderia ter escondido a mão para te ferir e teu povo com persistência, e teria sido cortado da terra. Mas deverás para isto hei de mantido, a fim de mostrar o seu poder, para que seja o meu nome anunciado e em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixar ir. Eis que amanhã por tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o seu gado e tudo que tem no campo, todo homem e animal que achem no campo, e não recolhem a casa, em caído sobre eles chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia as palavras do Senhor, fez fugir seus servos do gado para as casas, aqueles, porém, que não se importavam com as palavras do Senhor, deixou ficar no campo seus servos e seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuvas de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras, fogo misturado com a chuva de pedras tão grande qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhe disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficarei mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saído eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedras, para que saiba que a terra é o Senhor. Quanto a ti, porém, os seus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, e
estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões, a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto que Faraó, que cessaram as chuvas, as pedras, os trovões, tomou a pecar, endureceu o coração, e ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oitava praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter